Ótimo. Então, faço meu convite para o Jair, tá? Para a gente marcar aí um dia, um horário, para ele bater um papo com a gente. E se tiver mais sugestões, como alguns parlamentares, como por exemplo o Albuquerque, né, eu tenho certeza que ele traria muitas informações, né, lá do Congresso Nacional. Eu sei que para você saber o que acontece lá dentro, você tem que estar lá dentro. Tem que estar lá. E é por isso que eu já falei várias vezes, até mesmo antes do YouTube existir, quando eu comecei a carreira militar, que muita coisa de legislação, muita coisa do direito que o militar procura no judiciário não é possível conseguir no judiciário. Só é possível conseguir no Congresso Nacional, infelizmente. É conseguir na presidência da República para que lá saia um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para trazer alguma melhoria para a classe militar. Tá? É uma coisa muito complicada a legislação do militar das Forças Armadas. Eu já expliquei para vocês aqui. A Constituição prevê, é a iniciativa da presidência da República, é o presidente da República que tem que dar o pontapé inicial para um projeto de lei para poder o quê? Mudar a legislação. Geralmente, Eloy, eu recebo... Há um consenso entre os especialistas, que é o caso do senhor, que também é um militar, de que essa legislação ela seja trabalhada especificamente como é de iniciativa da Presidência da República e que nós temos o Ministério da Defesa que rege todas as forças, que ela possa ser igualitária, porque hoje nós temos um Estatuto da Marinha, um Estatuto do Exército e um Estatuto da Aeronáutica para tratar do mesmo assunto, que é o serviço militar obrigatório. Também é um dos nossos trabalhos buscar essa equalização junto ao Ministério da Defesa, porque há muita discrepância na aplicação do Estatuto de acordo com cada força no Brasil hoje. E o senhor, que saluta na área do direito, principalmente do direito militar, sabe melhor do que nós as dificuldades que é para lidar com os meandros das portarias de cada força que o emprega contra esses militares. Na verdade, essas portarias acabam sendo uma salada, né? Uma coisa, poxa, muito louca, cara. Muito louca que às vezes eu vou fazer alguma ação judicial com um cliente da Marinha. Eu já tenho uma coletânea de legislação guardada, né? Poxa, mas sempre que eu vou fazer uma ação, eu tenho que ver se ela mudou, cara. E geralmente muda, cara. Mas não muda assim em 2, 3 anos, não. É publicado uma portaria, 6 meses depois, um ano mudou a portaria. E tem portaria que a gente não acha, cara, na internet. Aí é pior. É muito pior. Aí eu tenho que solicitar a ajuda dos meus colegas que estão nas Forças Armadas. Eu ligo e digo assim, cara, me consegue essa portaria aí, cara? É assim, cara. Porque senão eu não consigo. As portarias são todos os dias colocadas e realocadas, às vezes são publicadas em tempo retroativo, e o advogado que se vire para montar a sua peça. É a verdadeira salada mista de portarias hoje, para um dialeto comum dentro da sociedade civil para entender o que o militar passa. E se a gente não trabalhar unindo forças, a gente não consegue suprir a necessidade da família militar. Porque hoje a gente fala do reformado, a gente fala do pensionista, a gente fala do quadro especial que está aí na iminência de uma indicação também da deputada federal Gleisi Hoffmann para uma suposta a questão da promoção, que eu acho difícil. Mas temos que trabalhar sobre o assunto, não podemos deixar passar, porque os QS também são nossos irmãos de farda, precisa também do amparo da força, e dessa forma é só unindo forças para a gente conseguir trabalhar, para desenvolver o trabalho, apesar de todas as dificuldades. Nós temos trabalhado firme, dia a dia, e às vezes com muita dificuldade, mas dessa forma vamos levando para frente e, se Deus quiser, breve teremos bons frutos do nosso trabalho. Ótimo. Deixa eu dar boa noite, né? Vamos, né, Eloy? Dar boa noite para a Elaine Santos. Chegou.
A Maria Laine, um Carla forte foi. abraço para você, seja bem-vinda. Só um minuto, deixa eu colocar aqui o. E Elaine, Maria Carmen, que ela perguntou do PDL, e o nosso colega Miguel Rodrigues respondeu o projeto de lei, mas não é, tá, ô Miguel? O PDL não é um projeto de lei. PDL, como André Formiga, nosso colega aqui, informou, e como o nosso colega Eloy Ferreira, é um projeto de decreto legislativo. Esse PDL 118/2023, o objetivo dele é cassar esse decreto de 2021 como um dispositivo que é o mais absurdo, que é um decreto prevê que a Força Armada convide, eu falo convide, mas sabe que é convocação, e se não for, seu salário vai ser suspenso. Tá? É um convite para o militar reformado pela Justiça. Olha só que absurdo. Um militar reformado pela Justiça, um processo transitado e julgado, somente uma ação rescisória a contar de 2 anos do trânsito e julgado tem o poder de modificar uma decisão transitada e julgado. Passou de 2 anos, não teve rescisória, mesmo que aquela decisão seja incorreta, mesmo que seja ilegal, mesmo que seja inconstitucional, ninguém muda. Só que o decreto de 2021 do governo passado criou um negócio desse. O decreto de 2021, ele é um decreto que ele veio por causa da criação do artigo 112-A, que fala dessas convocações, dessas revisões, que já tinha antes, só que com a Lei 13.954/2019, abrangeu o leque para a Força Armada convidar o cara para ele passar por uma revisão da reforma dele. Aí o militar, por exemplo, é reformado, vamos supor que ele foi reformado 1º de janeiro de 2023. Em junho, o Exército vai e convoca esse militar reformado, judicialmente transitado e julgado, para uma revisão, passa por uma junta do Exército, por exemplo, a junta diz que o cara está apto, aí vai decidir o que fazer para ele. Ou manda ele embora, ou manda ele para a reserva remunerada. É coisa de doido, cara. Não é isso, Eloy? Fale um pouco sobre isso. Nós temos caso hoje de militares, depois de 30 anos reformado, foi convidado a participar da junta superior e ele está desligado, tendo que galgar na Justiça Federal novamente o direito a ser reformado. Você imagina o reducionismo humano que isso provoca numa família. O cara está há 32 anos reformado e, do nada, ele perde o principal fonte de renda da família. Isso é ato de covardia. E, lamentavelmente, nós somos 250 mil brasileiros, que é o número de praças um pouquinho mais, praticamente nessa condição. Uma condição insalubre da dignidade humana a esse militar e também a essa família. Sim, com toda certeza, é uma covardia. E essa covardia, ela chega ao extremo quando a legislação, a lei, fala dos 2 anos. 2 anos. Então, se o militar ficou 30 anos fora, volta apto e manda ele embora, não pode, porque extrapolou os 2 anos. Mas, infelizmente, eu sei que isso está acontecendo. E o interessante não, Eloy, o absurdo, tá? É como você falou, é gente com 30, 20 anos. Já teve cliente que transitou em julgado há 20 anos atrás, uma cliente de Manaus, transitou em julgado há 20 anos atrás, ela recebeu a cartinha, me mandou, ela começou a entrar em depressão, começou a tomar remédio, falou, doutor, eu não sei o que eu faço, calma. Aí eu falei, calma, manda a documentação que eu vou analisar. E eu analisei e disse para ela, olha, é o seguinte, mesmo que você esteja apta, eu lembro até que eu acho que eu falei para ela, nem para você participar de triatlo e correr, o Exército não pode fazer nada. O que ele pode fazer é transformar de reforma para reserva remunerada. Agora, te mandar embora não pode. Mas não se surpreenda se mandar embora, porque algumas situações ele manda embora.